Muito boa tarde, Brasil. Uma perguntinha para você que está aí, sentadinho, acompanhando a gente. Qual o hábito que você tem? E, geralmente, quando a gente fala de hábito, qual é o primeiro pensamento? Só vem hábito ruim, né? Mas existem bons hábitos. Mudança de vida através de bons hábitos. Com certeza. É o que o programa vai tentar focar hoje. Mas antes de focar e apresentar o meu convidado, vamos mostrar que essa questão de hábito é muito decisiva, que 40% das decisões que nós tomamos diariamente são através dos nossos hábitos. Acompanhe o vídeo, por favor. Um estudo descobriu que apenas 60% de todas as decisões que tomamos diariamente são realmente decisões. Os outros 40% são hábitos. Isso quer dizer que quase metade de todas as nossas decisões funcionam em uma espécie de piloto automático. É uma maneira que nossos cérebros encontram de economizar energia e garantir nossa sobrevivência. Mesmo tarefas complicadas que exigem muita concentração no começo, como dirigir, por exemplo, depois de um tempo se tornam muito mais simples e requerem menos esforço. Entender o que são os hábitos e como eles funcionam pode ser o fator determinante para mudarmos nossas vidas. Basicamente, todos os hábitos podem ser divididos em 3 partes distintas, mas interligadas, que formam um ciclo, mais conhecido como loop do hábito. Essas partes são uma deixa, uma rotina e uma recompensa. A deixa nada mais é do que um gatilho que dispara um sinal no cérebro para começar uma atividade, uma rotina. Pode ser um local, um objeto, um sentimento, uma pessoa, algo que ligue a chave do hábito. Em seguida, vem a rotina, uma atividade que é sempre realizada quando você se depara com a deixa. E finalmente, depois da rotina, vem a recompensa, uma espécie de prêmio ou sensação por ter realizado a tarefa. Quanto melhor ou mais prazerosa for a recompensa, maior será o desejo de se repetir a rotina, que ficará mais presa na memória, reforçando a sua ligação com a deixa e com a recompensa. Em outras palavras, maiores serão as chances do hábito se repetir. E como se repete, né? Meu Deus. Olha, eu vi esse vídeo dias atrás e guardei na minha mente e trouxe à mente também que eu já tinha feito um programa sobre 11 hábitos em 11 semanas. E está na hora de trazer o doutor Ícaro Alcântara para a gente falar disso e de outras coisas mais. E olha que o nosso convidado é um médico formado aqui pela nossa UNB, isso foi em 2000, especialista em homeopatia, pós-graduado em estratégia ortomolecular, atuação em medicina do estilo de vida e integrativa, coach certificado pelo IAC, formado pela ABC Coaching Internacional, autor de 6 livros, os últimos Manual da Saúde Definitiva e 11 Hábitos em 11 Semanas, que eu botei em prática, palestrantes em nível nacional, palestras em assuntos como qualidade de vida, hábitos saudáveis, emagrecimento saudável, atenção, nós gordinhos, né? Gerenciamento do estresse, depressão, ansiedade e vai por aí. Premiado com a moção de mérito por 3 vezes aqui pela nossa Câmara Legislativa do DF, por serviços relevantes prestados à sociedade. Ele é idealizador do aplicativo gratuito para celulares e tablets, Gerenciador Saúde, Dr. Ícaro. Bom revê-lo, doutor Ícaro. Celso, é um prazer estar aqui novamente. Vamos falar sobre saúde. Saúde. Você viu que, geralmente, quando você fala em hábito, né, você só pensa no trem errado que você pegou como hábito, não é isso? Sim, isso aí depois de livros como O Poder do Hábito, né? Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Foco, do Daniel Goleman, as pessoas começaram a notar, gente, hábito também pode ser positivo? Sim. Hábito é tudo que a gente faz repetidamente. Tudo que você faz repetidamente na sua vida, a neurociência explica que o seu cérebro vai fazer com mais eficácia. Fazendo com mais eficácia, ele tem mais chance de fazer com mais prazer ou com mais presteza, e por conta disso ele tende a repetir tanto aquela conduta quanto aquela forma de conduta, porque ele gasta menos energia utilizando os caminhos que ele já aprendeu a fazer no passado. Então, tudo que nós fizermos regularmente vira um hábito, seja bom, seja ruim. Agora, quando a gente mergulha na área de saúde,
que tem sido um problema seríssimo para todos nós. Sim. Ainda há pouco eu gravei um programa sobre transtornos mentais, está tomando conta da população. Ansiedade e depressão, principalmente. Meu Deus do céu. E algumas doenças sérias. Aí você fala um festival de doenças, né? O que é que você tem? Eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão e vai seguindo por aí. E quase sempre uma mão, falta dedos aqui, você tem que chamar outra para dizer o que você está sentindo e o que é que você tem. Hoje, há hábitos que a gente pode modificar, esses nossos comportamentos que nos induzem a isso. Sim. Por exemplo, o meu problema, por exemplo, fumei 30 e tantos anos ou mais. É lógico e evidente que o pulmão falha, o coração já está meio que necrosado num cantinho e vai aí por diante. Abriram o peito e trocaram os tubos todinhos aqui dentro. Agora, como é que a gente faz para mudar isso? Primeiro que Deus é pai, não é padrasto. Eu sempre falo isso em palestra. Nós somos dotados de um organismo que é uma máquina praticamente perfeita. A gente só precisa dar condições para o organismo se regenerar e funcionar direito a cada dia. Então, mesmo quem fumou muito tempo, quem tem um dano cardíaco, alguma coisa assim, desde que consiga viver de forma mais saudável no seu dia a dia, depois de abandonar o comportamento que causava o dano, pode acionar esses mecanismos de reparo e voltar a viver com uma reestruturação dessas estruturas e, no final das contas, não ter mais o dano. É perfeitamente possível, na maioria dos casos, recuperar, talvez não 100%, mas em termos de funcionalidade, é perfeitamente possível. O organismo humano é capaz de ir no sentido da homeostase, que significa recuperar o equilíbrio. Então, uma pessoa que parou de fumar há 30 anos atrás, hoje em dia ela pode ter o pulmão tão saudável quanto uma pessoa que nunca mais fumou. Depende do que ela fez depois que parou o hábito danoso, ou até durante, para pessoas que fumam pouco e tudo, de hábitos de vida mais saudáveis. Água de hora em hora mesmo, sem sede. Comer direito, adequadamente no dia a dia, tem várias formas de fazer isso. Respirar adequadamente, pelo menos 3 vezes a cada hora. Dormir direito, exercitar-se regularmente, pegar sol regularmente, enfim, são vários desses pequenos hábitos que fazem toda a diferença, esses pequenos, para construir uma coisa grande, que é a saúde. Um grande mestre da religiosidade me disse certa vez, né? E eu fumava e não tinha vergonha nenhuma. Todo fumante é meio extrapolado, né? Fuma na frente de todo mundo, em lugares proibidos, é coisa impressionante. E ele me dizia, ó, se você puder parar de fumar, será muito bom. Aí fez uma pausa. E depois disse o seguinte, mas se for para deixar este hábito e ter outro pior do que esse, continue fumando. Porque geralmente você para de fumar, a primeira coisa que você faz fazer é trocar de hábito, né? Sim. Passa a comer muito, engorda. Eu era um palitinho, doutor. Olha aqui, ó, os 100 quilos aqui mostrando tudo isso. De acordo com Freud, o fumo é uma fixação na fase oral, é um tipo de fixação na fase oral, né? Então, parece que todo fumante, quanto mais fuma, para largar, ele vai precisar substituir algo que ele possa com o qual ele possa satisfazer essa fase oral. E a maioria das pessoas faz como? Ou roendo unha, ou algum tipo de tique com a boca, ou comendo mais. E comer mais dá problema, né? Além do que deve, é complicado. Comer demais, sim, com certeza. Você conheceu o doutor Ernesto Silva, Sim. Né? Pioneiro de Brasília, veio aqui para implantar a nova CAP e como médico permaneceu entre nós e viveu próximo dos 100 anos. Doutor Ernesto, como é que você consegue ser magro demais? Saio da mesa com fome. Sim. O Dr. Paul Lintai, que é um especialista na parte de longevidade fora do país, ele dá muito curso aqui. Ele falou em vários cursos dele para profissionais de saúde, Celso, exatamente isso. Um dos segredos da longevidade é comer menos, é você sempre deixar a mesa ainda insatisfeito. Até porque o mecanismo de saciedade, depois que você para de comer, ele demora de 5 a 15 minutos para vir. Então, imagine uma pessoa que devora um prato em 15 minutos. Nem deu tempo dela estar satisfeita. Ela continua comendo, em parte, já lotou por gula. E você já viu que, geralmente, aí você vira e fala assim, mas estou passando mal de tanto que eu comi?
Sim. Porque você só vai sentir 20 minutos depois, né? E hoje em dia, com um monte de buffet, self-service e tudo, as pessoas têm abusado demais. E o tamanho dos pratos que ele bota. Eu fui num self-service esses dias para trás, um pratão quadrado, quase que era o tamanho dessa mesa que está aqui embaixo, ó, né? Abre essa câmera e mostra essa mesa aqui. Era um pratão quadrado. Rapaz, você, sem querer, querendo, você bota comida demais no prato. Sim. O prazer sequestra o ser humano. Uma das coisas que mais me deixa abismado é quando eu vou num casamento ou numa festa, quando abre a mesa de doces. Aquela mulher que estava linda, maravilhosa no vestido dela, para não amarrotar, aquele cara que estava lá de longe tudo, aquela criança controlada, todo mundo pula como se fosse selvagem na mesa de doce e às vezes até coloca na roupa doce para levar. Gente, Na eu não sei. bolsa, meu Deus. Pois é, estavam passando fome? Eu não sei, eu fico em dúvida. Esse é um hábito errado. Muito errado. O hábito certo seria sair com fome da mesa. De todas as mesas possíveis, você nunca deve comer rápido, para dar tempo do estômago informar para o cérebro seu enchimento, dos intestinos começarem a mostrar uma mobilização para receber alimento e vir à saciedade, ok? Então, não comer rápido, mastigar muito bem os alimentos. Em terceiro lugar, sair sempre parcialmente satisfeito. Quando você deixa para sair cheio da mesa, você já comeu demais, já passou da cota. Complicado. Complicado. Mas esse é só um dos hábitos, né? Sim. Existem outros, no mínimo mais 10, né? No mínimo mais 10. E quais são aqueles que pegam mais, hein, cara? Olha, eu brinco com as pessoas que a gente consegue ficar semanas sem comer, dias sem tomar água, mas só minutos sem respirar. Então, o que acontece? O hábito mais importante para a gente viver com saúde é respirar fundo mais regularmente. Eu recomendo para os meus pacientes, pelo menos 3 vezes a cada hora. A cada hora. O segundo hábito importantíssimo é tomar água, pelo menos 150 a 200 ml por hora. E eu falo para as pessoas, faça o combo, tome um copo d'água e respire fundo pelo menos 3 vezes a cada hora, mesmo sem sede. De tanto repetir, o corpo passa a pedir e a saúde melhora muito. Em terceiro lugar, comer melhor, menos carboidratos, massas, pães, bolos, biscoitos, arroz, batata, que tudo isso é açúcar, mesmo não sendo doce. Comer mais gorduras, proteínas, fibras e água, tá? E, sempre que possível, procurar um bom nutricionista para poder ver qual que é a sua rotina alimentar melhor. Porque algumas pessoas praticam muito exercício físico, vão precisar de mais carboidratos, por exemplo, mais proteínas. Outras pessoas têm um metabolismo um pouco mais baixo e preferem passar mais tempo sem comer. Aí não precisa comer de 3 em 3 horas, mas tem que usar mais as gorduras como fonte de energia. Então, assim, esses são os 3 hábitos de vida principais. Quer discutir esses ou a gente... Vamos discutir esses 3 aí, até porque me chamou a atenção. Gorduras. Sim. Travaram a nossa mente em relação às gorduras. Pois é. Eu me lembro agora, né, os norte-americanos implantando ao brasileiro de que não deveríamos consumir mais a banha de porco. Ok. Mas deveríamos consumir os famosos, naquela época eram óleos de amendoim e algodão. Ainda não se falava em soja. E a margarina depois. E depois disseram que a nossa deliciosa manteiga de leite... era perigosa. Perigosíssima. E aí trouxeram a tal da margarina. E aonde é que a gente entra nisso? Deixa eu te explicar. Virou um hábito. Fomos vítimas de 2 grandes farsas até hoje. A primeira foi um pesquisador chamado Ancel Keys, em torno de 1958, final da década de 50, que ele pegou 20 e poucos países, tá? E estudou a relação entre gordura e doenças cardiovasculares, entupir as artérias. Ok? Aí o que aconteceu? Ele só achou relação de gente que comia mais gordura, entupia mais as artérias em 6 países, de 22. Quer dizer, 16 países não corroboraram a tese dele. Ele omitiu esses países e saiu no país e no mundo só divulgando 6. Aí, depois disso, a indústria conseguiu emplacar nas pessoas que, se você tirar a gordura, porque ela estava entupindo as artérias, você pode comer mais carboidratos, porque você gasta carboidrato para o músculo.
Certo. O problema é que aí a indústria do açúcar passou décadas disfarçando os estudos que mostravam os malefícios do açúcar. E aí a gente caiu nessa armadilha de diminuir as gorduras e aumentar o açúcar. Mas eu derrubo isso para você com 2 argumentos. Primeiro, qual é o tipo de gordura que a gente estoca no abdômen? Triglicerídeos. Tira o tri e tira o erídeo da palavra, fica glic. De onde vem os triglicerídeos? Do açúcar que a gente come. E as nossas reservas de energia são o quê? São gordura, não são açúcar. Se Deus quisesse que a gente comesse bastante açúcar, nós estocaríamos açúcar. E todo excesso de açúcar a gente estoca sob a forma de gordura. O cérebro humano funciona muito melhor às custas de gordura do que às custas de açúcar. E a maior parte do cérebro é água, em segundo lugar é colesterol, que é outro tipo de gordura. Então, nós passamos quase 60 anos sendo enganados. Quem mais entope as artérias é a gordura oxidada por hábitos de vida ruins, que vem do açúcar que a gente consome, e não a gordura da gordura que a gente consome. Aí as pessoas perguntam, Celso, e a gordura que você consome, ela vai para onde? Quando não se consome muito açúcar junto, essa gordura, ela vai ser queimada pelo organismo como combustível, e não estocada. Agora, hoje em dia, o que o fast food faz conosco? Muito açúcar e muita gordura junto. Aí é uma catástrofe. Entendeu? Já pensou? Se o cidadão come todo dia e outro dia também, fora de casa... Ele está lascado. Por quê? Óleo de soja, milho, canola ou girassol para preparar o alimento. Um monte de açúcar, conservantes industrializados e processados para realçar o sabor. Né? Tem pratos que são arroz com batata, com feijão, com lasanha. Pelo amor de Deus, é só carboidrato. E o carboidrato vicia o cérebro. A coisa que mais vicia o cérebro é o carboidrato. Fizeram um estudo uma vez e descobriram que o açúcar consegue viciar mais que a cocaína, porque os mecanismos cerebrais que são estimulados são os mesmos do excesso de açúcar e da cocaína. Então, imagine, a pessoa passa a buscar prazer, recompensa, satisfação, bem-estar e controle da ansiedade no açúcar. E ela consegue tudo isso por um período de tempo curtíssimo. Só que depois a insulina pega esse açúcar ocos, e né? acabou-se. São produtos ocos, né? São ocos. Exatamente, de nutriente. O que é açúcar refinado? Refinado, é morto 2 vezes, como diz o grande médico Carlos Braghini. Meu Deus. Tem nada. Lavado, né? Lavado. Completamente, com soda cáustica. Pois é, aí sem minerais, sem vitaminas, e quando entra no corpo, o corpo tem que lançar mão das suas reservas para poder neutralizar aquele negócio. Mas é gostoso. E o principal mandamento da humanidade agora é fazer o que dá prazer ou é gostoso. Por isso que a gente está do jeito que está. Um médico me falou, eu às vezes falo muito de mim, para não falar dos outros, né? Experiência minha. Um médico primeiro me disse o seguinte, quer parar de ter vontade de comer açúcar? Come um naco de rapadura todo dia de manhã cedo. Porque ela não está lavada, ela tem todo o micronutriente e tudo aquilo que você precisa e que é o que o teu organismo está pedindo. Não levei ele muito a sério. Mas aí veio um grande médico de São Paulo, que cuidava daquelas dores de cabeça, enxaqueca e tudo mais, e para ter uma consulta marcada com ele, Ícaro, você marcava a consulta na quarta-feira, por exemplo, e no sábado você tinha que ir de manhã, senão ele não marcava consulta contigo, numa cozinha experimental que ele tinha, para ensinar a pessoa a comer o certo. Aí ele me falou assim, come um naco de rapadura. Eu não fico roendo esse troço. Eu falei assim, derrete a rapadura e passa a adoçar teu café da manhã, sol da manhã, com 2, 3 colherinhas de cafezinho, né? Parou essa história de vontade de comer doce, mano, velho. Posso te dar uma dica melhor e com Meu menos Deus, caloria? eu estou aceitando todas. Chocolate 70% cacau. Eu como e gosto muito. Pode comer esse ao invés da E rapadura. quanto mais amargo, mais gostoso. Pra gente que tem o apetite treinado, né? É. Para a maioria das pessoas fala, nossa, mas esse negócio é Outro amargo. dia, Sim, porque o chocolate, o cacau não é doce. Eu não me lembro se era 85 ou 90. Melhor ainda. Rapaz, né? Até eu tive que saborear mais devagarzinho, mas depois peguei o gosto. E dá uma saciedade. Se comer o chocolate 70% cacau com um pouco de amendoim, acabou-se. Saciedade, um monte de nutriente,
diminui o apetite, ainda tem um monte de substância termogênica e que melhora a disposição. Agora, não é comer o chocolate inteiro. Aí não. Eu tenho um amigo que trabalhou comigo aqui, o Edson. Toda noite ele abria uma caixa de bombons. E comia toda a caixa de bombom. Enquanto estava lá vendo televisão, sei lá o quê. Então, e outros hábitos que a gente adquire. E o chocolatra faz isso como ninguém, né? Pois é, a gente tem que lembrar de Paulo na Bíblia. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Muito bom comer uma barra inteira de chocolate 70% cacau, mas não convém. Não convém. Agora, do ponto de vista de engordar, um chocolate 70% cacau, uma barra inteira, engorda quase nada. Porque a maioria das calorias que vem ali dentro não vai ser utilizada pelo organismo como energia. Vai ficar como energia potencial. A maior parte do chocolate 70% cacau vai ser usado como estrutura pelo organismo. Interessante isso, né? Muito interessante. Eu sei que mudança de hábito é um negócio muito importante. Eu estava vendo um jornalismo da VTV, faz matérias importantes. Mudanças de hábito pode prevenir doenças crônicas. Coloca aí, por favor, é o 2. Diabetes, problemas cardiovasculares e respiratórios e câncer. Essas doenças são chamadas de crônicas não transmissíveis e são as que mais levam pacientes a serem internados em hospitais. O senhor Osvaldo, por exemplo, tem 86 anos e já teve 2 infartos, um AVC e fez 3 cirurgias em decorrência de problemas circulatórios. Ele vai ao médico todo mês por causa do tratamento. Tomo uns 15 comprimidos por dia. As doenças crônicas não transmissíveis são as principais causas de mortes no Brasil e no mundo. Só para se ter uma ideia, na cidade de Campinas, essas doenças foram responsáveis por cerca de 65% dos óbitos no ano de 2012. Os fatores de risco que podem ocasionar o aparecimento das doenças crônicas estão relacionados com o tabagismo, obesidade e sedentarismo. A obesidade e sobrepeso está comprovado que são fatores de risco para diabetes, para hipertensão e para doença cardiovascular. Este senhor tem hipertensão e há pouco tempo descobriu o problema da diabetes. Uma notícia que trouxe mais preocupações. Meu pai e a minha mãe são falecidos já, mas nunca houve isso. Então a gente fica assustado, né? A mudança de hábito pode ser uma grande aliada para o controle das doenças. Então é fundamental diminuir o peso, né? Entrar nas faixas adequadas de peso, aumentar a atividade física, eliminar o tabagismo e a adequação da dieta para uma dieta mais saudável. Como é que a gente aprende a mudar tudo isso, hein? A faculdade ensina? Não. Vou te dizer, eu fui professor da faculdade de medicina, de uma faculdade de medicina aqui do DF, dei aula em várias pós-graduações e graduações de cursos de saúde, e uma vez eu lancei o desafio, logo depois de sair da faculdade, nunca tive uma só aula sobre hábitos saudáveis de vida, Celso. Nunca tive uma só aula. E aí fui conversar com outras profissões. Ninguém tem uma aula que seja, ou uma disciplina sobre hábitos saudáveis de vida e estilo de vida. Coisa que já é considerada medicina do estilo de vida no exterior. O pessoal não tem. A gente não aprende hábitos saudáveis de vida na faculdade. Agora, eu tenho percebido uma coisa. Muitos médicos estão fazendo uma especialidade e chamam de nutrólogo. Sim. Isso é importante. A nutrologia é um esforço de o médico aprender a valorizar a alimentação, tá? Inclusive, a nutrologia, infelizmente, briga muito com a nutrição, porque o nutricionista, ele estuda 5 anos e faz pós-graduações para passar alimentos, dietas, regimes alimentares e assim tratar doenças, né, e prevenir. São sérias? São sérias essas... As dietas, tudo? Isso e sim, tudo mais? Funcionam muito bem. E o nutrólogo é um médico que fez seus 6 anos de medicina, depois fez a especialidade que quis e fez mais 2 anos de uma pós em nutrologia e invade um pouco a área do nutricionista. Mas assim, se desse para conviver harmonicamente, os dois estão tratando com uma grande ferramenta de saúde, que é valorizar os alimentos, que Hipócrates já dizia que nutriente, entre eles os alimentos, são a chave para você ter saúde, são os principais remédios. Então, a nutrologia é uma área importante em medicina, mas ainda muito marginalizada. Muitos médicos convencionais acham que tanto nutrição quanto nutrologia são besteira, e não são. Hipócrates falou,
Faça do teu alimento teu remédio, do teu remédio teu alimento. Agora, na verdade, no grego não está alimento, está nutriente. E o que são nutrientes? Oxigênio, água, os nutrientes dos alimentos e energias, como energia solar e companhia. Então, o conceito é um pouco mais amplo, mas alimento faz parte desses nutrientes. Nem todo alimento nutre, né? Nem todo alimento nutre. E com sem essas dúvida. mudanças, então, realizadas nas pesquisas e tudo mais, antigamente, você ia comprar um pepino, vou lembrar uma coisa, né? Você pegava, era pequenininho assim, gordinho, né? E você comia, tinha um sabor maravilhoso. Ainda acha alguns doidos que ainda plantam ele aí. Hoje em dia é aguado. Não, Grande. hoje virou um negócio de palmo e meio, quase 2, e não tem gosto de nada. Sim. Quer dizer, eles vão mudando tudo e eu acredito são chamados os alimentos ocos. Isso. E isso é o vegetal, hein? Eu te convido a pegar um ovo caipira, mesmo vendido no mercado, sob o rótulo de caipira, Sim. e um ovo branco normal. Abre os dois. A cor da gema, a cor da clara, o cheiro do ovo. É diferente. Então, hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado com o que bota para dentro, porque nem tudo deveria ser considerado sequer alimento. Pelo teor nutritivo, quase nada. Hoje em dia eu falo para as pessoas, a base da saúde é incluir mais superalimentos na saúde. Chia, o chá verde, o cacau, a quinoa, o ovo, sabe? O alho, a cebola, são exemplos o abacate, são exemplos de superalimentos que se você coloca um pouco desse no seu dia a dia, sua saúde dá um salto enorme de qualidade. A gente tem que mudar muito, né? Voltar ao antigamente, né? Nem que seja aos poucos, mas tem que estar no processo, para criar os hábitos saudáveis aos poucos. Eu falo isso muito no livro e no curso também de imersão. Enfim, as pessoas vão Nós já dar. estamos uns 3 ou 4 hábitos aí que são bons. Sim, faltam. Me cita? Os outros, exercício físico regular. A American Heart Association, a maior autoridade mundial em termos do que é adequado para a saúde e exercícios, preconiza 150 minutos de exercício por semana. Isso seriam 5 sessões de 30 minutos. Não é muito. Pelo contrário. E eu recomendo o quê? Uma caminhada 3 vezes por semana para começar e duas idas à academia. Mesmo que seja a academia do governo, essas que tem Sei, aí. aqueles pontos, né? Que nós temos aos borbotões em Brasília. Isso, um E eu monte. vejo muita gente, tem instrumentos ali que substituem com certeza aquelas aparelhagens caríssimas de algumas academias aí. Exato, foram criados para isso e tem o seu papel, tem mudado a vida de muitas pessoas. Imagina, 30 minutos de caminhada 3 vezes por semana e 2 vezes por semana fazer meia hora daqueles aparelhos. O ganho para a saúde cardiovascular, para circular os nutrientes, para desintoxicar, para prevenir e tratar doenças mentais, para produzir melhor hormônios é muito grande. Outro hábito é dormir direito. As pessoas acham que dormir é perda de tempo. Gente, a gente gasta 1/3 da vida dormindo, então é importante. Né? E quem perde o sono, doutor? Aí tem que ver o motivo de estar perdendo Está sono. precisando ficar tomando aqueles comprimidinhos? Parece até que eu vou ter lá em casa. Né? É impressionante. E aí você não dorme, você morre Sim. uma noite. Aí no outro dia de manhã não está repousado, não sabe por quê. Por quê? Porque aquilo ali não te deu repouso, só te apagou. O sono adequado é de lado, no silêncio, no escuro, evitando excesso de luminosidade durante a noite e antes de dormir. As pessoas hoje em dia vão dormir com o celular, com a televisão, com o computador. Isso dá uma mensagem para o cérebro do seguinte: ei, fique acordado, porque ela quer ficar acordada. Aí a pessoa acaba dormindo menos e do período de sono ela ainda gasta um tempo para entrar em sono profundo. Não funciona, sabe? E os outros hábitos? Pegar sol adequadamente, pelo menos 3 vezes por semana, uns 10 minutinhos, tudo, e pode ser no sol do meio-dia, só tem que tomar cuidado que tem diferença pela tonalidade de pele, para evitar a falta de vitamina D, entre outras coisas. A vitamina D está faltando na maioria das pessoas. Procurar um bom médico, um bom nutricionista e acompanhar bons profissionais de saúde na internet, nas redes sociais e tudo. Hoje está fácil achá-lo. Está muito né? fácil. Você mesmo, a gente te encontra direto lá. Eu te agradeço. Eu, como gosto muito de homeopatia, te busco. Né? Você é um médico especializado em homeopatia. Sim, Funciona. eu agradeço pela Às vezes as pessoas não acreditam. Eu acredito tanto, eu geralmente gosto das gotinhas. Né? Porque bolinha sempre tem açúcar, né? Sim. Aquelas bolinhas da homeopatia.
Com problema de diabetes, eu não posso consumir muito açúcar. E aí gosto das gotinhas. Como a homeopatia não é explicada quimicamente, ela é explicada biofisicamente, esse modelo da indústria farmacêutica e tudo, de querer explicar que só o que é químico é que funciona, fica difícil de comprovar a eficácia da homeopatia pelos modelos tradicionais. Mas assim, quem usa sabe que funciona muito bem, né? Demais. Gerenciar melhor o estresse e controlar o estresse é fundamental ao hábito saudável de vida. As pessoas estão estressadas demais. Aí elas estão estressadas com o passado, vivendo deprimidas, ou estressadas com o futuro, vivendo ansiosas. Como é que fica? Não tem como ter saúde desse jeito, né? O sol, eu já falei, que é muito importante. Cuidar da saúde de mente e de espírito, fundamental também. A religiosidade é importante, hein? Muito importante. Ou a religiosidade como forma de ter um contato com Deus ou com algo superior, ou a religião pelos seus rituais, pelo seu nome, pelo seu contato, pelo vínculo com outras pessoas, tudo, ou a espiritualidade, ou seja, acreditar que somos um corpo animado por um espírito e que o nosso espírito precisa de sustentação e que isso não está no mundo físico muitas vezes. Então, assim, quer que a gente dê um nome de espiritualidade, religiosidade ou religião, manter contato com algo superior e com outras pessoas que tenham esse vínculo é muito importante. A partir do princípio em que o próprio Jesus disse, né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, estarei no vosso meio. Exatamente. E você sente isso, né? Ah, sim. Pertencer, né? O ser humano precisa também de pertencer a algo, de grupos sociais. Então, que os grupos sociais sejam em torno de ideais bons, né? Sabe que uma das coisas que eu mais amo na minha igreja, eu vou todo domingo, pelo menos os domingos de manhã, estou na minha igreja, né? É o abraço que eu ganho da maioria das pessoas que estão ali. Troca de energia, muito Meu boa. Deus, como é gostoso. Eu já chego mais cedo para ser mais abraçado. É impressionante, Ícaro. O abraço, ele ajuda o organismo a liberar serotonina, endorfinas e principalmente ocitocina, que é o hormônio que a mãe libera, por exemplo, quando a criança está mamando nela e quando ela está com a criança recém-nascida com ela. É o hormônio do afeto, é o hormônio do amor, é o hormônio do apego. Então, imagina, o abraço é capaz de aumentar a nossa liberação de ocitocina, o que é muito benéfico para o organismo. Uma pergunta que eu faço. Você é graduado em estratégia ortomolecular. Sim. A medicina ortomolecular funciona porque já tentaram desmascará-la, né? Sim. Os Estados Unidos, por exemplo, quando perceberam que a medicina ortomolecular estava chegando onde os outros não chegavam, tentou botar para lá. Mas parece que ela continua viva. Sim. O Dr. Strafford, em 2005, se eu não me engano, escreveu um livro chamado O que seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você. Olha o tamanho do título. Caraca. Ele era um médico convencional, a esposa adoeceu, a medicina convencional em vários ramos não conseguiu fazer nada pela esposa dele. Aí ela foi na vizinha e ouviu falar dos suplementos e vitaminas de uma tal de ortomolecular. Começou a usar, melhorou, e quando falou com ele que estava usando, ele falou, eu vou pelo menos estudar o que está curando a minha esposa. E mudou de lado. A medicina ortomolecular, ela tem 4 pilares. Melhorar os hábitos de vida da pessoa, suprir carência de vitaminas, minerais, o que quer que seja, desintoxicar de excessos e combater o excesso de radicais livres e inflamação. Só isso. Isso é a base da vida. Então, ela funciona e é normatizada a prática ortomolecular em medicina pela resolução número 2004/2012 do Conselho Federal de Medicina. Então, tanto quiseram combater que tiveram que normatizar porque ela funciona. Está lá na resolução do Conselho. Mas tudo que funciona, eles tentam botar para lá, né? A gente Remédios antigos que eles tiram de circulação. Sim. Curavam sempre, ou amenizavam dores. Eu pego um Atroveran da vida, que é mais velho que eu, né? Mamãe e vovó já usavam lá atrás, tiraram de linha. Sim, porque o que não dá lucro, ou o que não dá patente, ou o que não gera estudo científico, tem que ter dinheiro para gerar estudo científico. Agora eles colocam que só o que vale é estudo científico. Sinceramente, Celso, eu acho que tem uns médicos que se a mãe falar para ele, eu te amo, é capaz de dizer, não acredito, porque não tem um estudo científico. Tem um mimimi agora, sabe, que agora estão desautorizando tudo que não tenha um monte de estudo científico. Só que, curiosamente, quem tem dinheiro para pagar estudo científico é a indústria farmacêutica. Então, Claro. eles acabam liberando o que eles querem. Não estou dizendo que eles sejam sempre ruins,
Mas tem um braço da indústria farmacêutica que tudo que não gere patente, não gere dinheiro, eles vão dar um jeito de detonar. É ruim. Me lembrei agora de Dr. Schecker. Ele era de uma nação africana. A Inglaterra é que tomava conta daquela nação. Ele era do reino ali e fez medicina na Inglaterra, com aperfeiçoações e tudo mais, né? E aí ele se dedicou a buscar medicamentos que funcionassem. Ele criou um remedinho que você rodopiava no nariz aqui e curava a rinite alérgica. E ele feliz da vida porque uma grande indústria da Suíça, se eu não me engano, comprou a fórmula. E ele foi para lá para acertar e tudo mais. E ele esperando que eles colocassem na praça. Sepultaram, né? Não, ele morreu de tristeza, o meu amigo Schecker, por causa disso. Sepultaram uma coisa que funcionava, amigo. Impressionante. Impressionante. Sabe o que Eles foi? parece que fazem, né? O que cura hoje não é um bom negócio. Não é. Recentemente, um médico denunciou, se eu não me engano, é Black Hat, White Coat, não sei. É um livro que fala sobre o lado negro da indústria farmacêutica. Ele denunciou que estudos que levam a uma substância vai no sentido de que a pesquisa vai mostrar que a substância cura, eles são interrompidos. Porque é melhor você ter a pessoa doente sob controle, porque aí ela passa a ser um doente crônico e um consumidor crônico dos produtos. É verdade, tem vários denunciando. Você já pensou se botasse aquele remedinho do Dr. Schecker, que curasse a rinite alérgica e tudo mais? Né? Aqueles remedinhos que viciam e que a gente pinga no nariz assim. Sim, as gotinhas. Começa com 2 vezes ao dia, né? Vai e pra depois 8. é de 5 em 5 minutos. Você tem que pingar o negócio. E aumenta a pressão, um monte de efeito colateral. Mas aí gera outros remédios, a demanda de outros remédios. E aí a indústria lucra cada vez mais. É a polifarmácia. Agora, a gente pode mudar isso mudando os hábitos. Sim, sem dúvida. Nós citamos quase todos. Faltou alguma? Faltou pensamento positivo e buscar boas relações sociais. Isso aí é o básico que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Esses são os principais. Coisa simples, né, irmão? Muito simples. Agora, tem que sair da zona de conforto. Saindo da zona de conforto, começar a praticar. Quando der a chateação de mudar a zona de conforto, persistir. E só o que você persistir é que vai virar um hábito. Aí as pessoas desistem no meio do caminho. Agora, nesse momento em que praticamente a gente não conversa mais, você chega num restaurante ou num local onde as pessoas se reúnem, você olha numa mesa, tem lá, vamos dizer, 5 pessoas sentadas. Uma não está conversando com a outra. Todas elas estão com o aparelhinho na mão, digitando, falando, quase sempre digitando, né? Fazem com uma rapidez que eu tenho até inveja deles. É verdade, porque eu não acerto direito a letra, não é mesmo? E eles conseguem fazer a coisa e sai bonitinho. A tendência dessas pessoas é ficarem doentes? Sim, está faltando presença nesse caso. A gente está no mundo digital, onde a maioria das pessoas está lentamente ou rapidamente migrando para viver mais no mundo digital, WhatsApp, redes sociais e companhia, do que presente ali. Então, olha só, onde as pessoas mais estão atualmente, mesmo que fisicamente estejam numa roda, ou vivendo no passado, remoendo pensamentos depressivos e lembranças não tão boas, ou vivendo na ansiedade do futuro, do que não aconteceu ainda, do que pode acontecer, e na maioria das vezes vai ficando cada vez mais negativa essa visualização da vida, negativos os conceitos do que vai acontecer. E quem está supostamente presente está no aparelhinho ou com a atenção sequestrada no passado ou no futuro. Então, a maioria das pessoas que está fisicamente com você numa roda, mentalmente, emocionalmente, não está ali. E isso adoece a pessoa. Eu vi um vídeo, né, e eu acho que você o conhece, parece que você até citou, do Wendel Carvalho, que fez uma mudança de hábito, saiu do que era errado para a coisa certa. Não quer dizer que tem que só ser meramente na área de saúde. Muda tudo, né, irmão? Sim, é para a vida. Muda a vida, comportamento. Até a pessoa que muda a vida e o comportamento, ela também se sente melhor. E aí, resultado, fica menos doente, né? Sem sombra de dúvida. Bota esse vídeo aí para mim, por favor. Certa vez eu fui chamado na sala de um diretor
quando eu estava começando numa empresa, e ele tinha me observado durante alguns dias e veio conversar comigo. E ele falou para mim o seguinte: Wendel, você tem que prestar mais atenção no que está acontecendo ao seu redor. Eu não entendi aquilo, eu falei, mas como assim prestar mais atenção no que está acontecendo ao meu redor? E ele falou, eu percebi você, nas ligações que você faz, o jeito que você fala com a sua família, o jeito que você come, o jeito que você se comporta com as pessoas aqui. E o meu papel é desenvolver você não só para que você seja um profissional melhor, mas um ser humano melhor. E naquele momento eu poderia me comportar como um protagonista e mudar a minha vida, mudar a rotina, mudar como as coisas funcionam, ou eu poderia atuar como eu atuei, como uma vítima. Eu disparei um discurso vitimista para cima dele, me portando realmente como uma vítima deprimente. Ele colocou a mão em cima da minha, naquele momento que ele me tocou, eu parei de falar, olhei para ele e ele falou assim, presta atenção. Quando você for se alimentar, se você prestar atenção, estar presente para o que está acontecendo ali, realmente olhar para o que está acontecendo e se concentrar naquilo durante 15 segundos, você é capaz ou não de escolher um alimento diferente? Eu falei, sim, eu sou capaz. E ele foi me perguntando várias coisas com o mesmo mote de prestar atenção no que estava acontecendo ao redor. Isso foi uma lição incrível para toda a minha vida. E sabe o que eu descobri? A vida não muda com grandes decisões. A vida muda com as pequenas escolhas e as pequenas decisões que você toma a cada segundo. Pequenas escolhas, pequenas decisões. Faz grande transformação, fazem grandes transformações? Não tinha um programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios? Sim, eu acho que ainda tem, não tem não? Eu não sei se Né? tem. Eu mas gosto, inclusive, no horário que eu vou para a minha igreja, eu geralmente não vejo. toda grande caminhada começa por um simples passo. Confúcio disse isso há milhares de anos atrás. Ou seja, são as pequenas decisões do dia a dia que vão se somando e transformando nos grandes hábitos que te trazem para grandes feitos. Agora, o que ele falou é muito isso. Para você ter grandes ou pequenas decisões, você tem que estar presente para elas. Porque como é que você consegue tomar uma decisão consciente, adequada, se você não está presente no momento? Difícil, né? www.icaro.med.br/ISD. Isso. É a sigla para Imersão em Saúde Definitiva. É o evento que eu vou fazer. Sim, fala desse evento aí, parece que dia 29 agora, né? Isso, obrigado pelo espaço. No dia 29 de junho, tá, vai ser o dia inteiro, de 8 da manhã até as 9 da noite. A ideia é explicar para todo mundo como é esse método que eu já coloquei no meu último livro, o Manual da Saúde Definitiva. A ideia é ensinar o passo a passo para qualquer pessoa recuperar, manter e otimizar a saúde. Seja saindo do zero, seja alguém que já se cuida. Agora, eu brinco com as pessoas que eu sou um péssimo vendedor de livros, sabe, Celso? Porque todo o conteúdo... Você entrega tudo gratuitamente, ué. Exato. Mas, no teu Mateus... site, a gente acha dos 11 hábitos, a tudo que você imaginar. Isso. Né? Eu busquei teu site aqui, ó, né, para buscar a questão da rinite aqui e tudo mais. Mateus 10, de graça deu que de graça recebeste. Quando essa veste carnal for embora, o que vai ficar? O que eu puder ter feito pelo próximo. Então, lá no livro, no icaro.med.br/saúde, né? O icaro.med.br/saúde tem o método todo do livro lá. Mas quem gosta de um método compilado, está no livro. Certo. E quem quer aprender a usar o livro para ter mais saúde, é só ir no ISD, nesse evento, que vai ter em outras capitais do país também em breve. Com certeza. Mas está começando agora em Brasília, dia 29 de junho, tá? Basta entrar no meu perfil ou no icaro.med.br/ISD para poder inscrever. Vai ser bom ter o pessoal lá. Verdade. Eu ainda não li. Você me trouxe de presente hoje, né? Espero que goste. O 11 hábitos, né, e 11 semanas, eu não li, eu devorei várias vezes. Agradeço. Porque toda vez que vem à mente, eu esqueci como é que era. Eu vou lá e busco como informação. O que é bom, eu guardo, com certeza. Vou ler com carinho e aqui eu tenho certeza que vai gerar um novo programa. Com prazer. Volto aqui quantas vezes você quiser, que é bom Tá demais. bom? Com certeza eu vou querer revê-lo. É muito importante para nós e principalmente para todos nós que mudamos os nossos hábitos. A parafernália eletrônica mudou completamente os nossos hábitos. Mudou. Demais. Nós não sorrimos, nós não... Sorri de porcaria, às vezes, que mandam no negócio lá,
aquela piadinha esdrúxula, aquele negócio complicado. E aí você deixa de conversar, de fazer aquele hábito gostoso, de sorrir sorrindo um para o outro e das coisas que um contou. Poxa vida, está faltando uma volta um pouquinho mesmo ao passado, né, amigo? Está faltando a gente se conectar de novo com as pessoas e entender que o aparelho, teoricamente, era para nos conectar com as pessoas, mas às vezes quando a pessoa está na frente, você está conectado em outra pelo aparelho. E a pessoa que está na frente? E a importância dela? E o que ela poderia trocar com você? Outro dia o cidadão mostrou um aparelho desse para mim, é um tal de 10, não sei o quê. E aí ele começou, faz isso, faz aquilo outro, e foi falando, né? Aí eu falei assim, e ele fala e escuta? Porque ele tinha esquecido de falar, não se usa mais, amigo. Não liga para o outro, cara, é tudo no dedão ali, ó. Impressionante, Sim. Impressionante. Eu acho que a tecnologia tem a sua serventia, a sua validade. Claro que tem, né? ai de Fundamental. mim não fosse ela. O problema é o excesso, né? A gente está caminhando para um excesso muito danoso. Como é que eu cheguei a esses vídeos que nós colocamos aqui? Buscando na internet, sugestões, olhando o teu site, né? Buscando outros sites de médicos conhecidos e importantes que nós temos em Brasília, que de vez em sempre está com a gente aqui também. É muito importante. Volta aqui para contar para a gente o Manual da Saúde Definitiva, o guia para recuperar, manter e otimizar o bem-estar e a qualidade de vida de forma mais natural e efetiva. Exatamente. Meu último livro, de outubro de 2018, bem recente. Tá bem, então. Vou Voltarei, ler com carinho e já vou te chamar. Obrigado, Celso. Tá bem? Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Espero a gente ter acrescentado um pouquinho mais. Tenho certeza absoluta. É difícil, às vezes, comunicar-se com a meninada, né? Os mais jovens, de convencê-los a fazer aquilo que eles sequer conheceram. Nasceram comendo margarina, nasceram, como é que chama? Se intoxicando com o óleo de fritura, porque eliminaram a banha da vida. Não sabem nem o que é banha. Nunca viram um porco na frente. É triste, mas é verdade. Mas a gente tem como, até para se comunicar e deixar essas pessoas mais felizes, mostrar essas coisas para elas. E o hábito pode ser mudado. E a vida será mudada também. Tenho certeza absoluta disso. Grande abraço.